Olá, queridos. O capítulo passado terminou com a promessa de Deus de que seu povo seria transformado de um povo fraco e frágil em um poderoso exército que se levantaria para vencer os inimigos, glorificando Yahvé, o Senhor de toda a terra. O versículo 1 deste capítulo, no original hebraico, está acoplado ao capítulo anterior, como uma continuação. O sentido é que, até o glorioso dia que o livramento chegasse ao povo judeu, Jerusalém seria atacada, cercada e seu governante seria completamente humilhado. Mas no tempo determinado, Deus levantaria um grande governante de um lugar muito humilde, Belém. Belém era bem conhecida como a cidade natal de Davi, o maior rei de Israel, mas nunca foi uma cidade grande ou influente. No entanto, Deus a escolheu como local do nascimento do Messias, o governante de Israel. Miqueias 5:2 foi parafraseada pelos principais sacerdotes e mestres da lei quando Herodes perguntou sobre o nascimento do Messias. Belém significa casa do pão e Efrata era o antigo nome do lugar que os judeus conservavam e amavam. Efrata significa fecundidade, abundância. Sendo assim, Jesus, o pão da vida, nasceu na casa da fecundidade e da abundância. E, portanto, nossos pobres corações estéreis só serão fecundos e abundantes se estivermos ligados nele. A voz profética de Miqueias declarou que, embora o Messias viesse de Belém, ele não começou ali. A Bíblia nos diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso significa que nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Esse mistério ultrapassa a compreensão do intelecto humano e deve ser discernido espiritualmente. Antes de Jesus nascer em Belém, ele já existia e atuava como a segunda pessoa da Trindade. Havia um relacionamento de amor, comunhão e glória que o Pai e o Filho compartilhavam antes da criação de todas as coisas. O nome Jesus não era conhecido como um nome para a segunda pessoa da Trindade, até que o anjo Gabriel o anunciou a Maria. Mas o Filho Eterno existia antes de se revelar como Jesus. No Antigo Testamento, Jesus apareceu como Deus visível, denominado o Anjo do Senhor, tendo tido encontros face a face com diversos indivíduos. Desde antes da criação de todas as coisas, o plano de Deus para as eras incluía Jesus. Miqueias antecipou um tempo futuro que se cumpriu parcialmente no exílio e retorno da Babilônia, mas que se cumprirá definitivamente nos últimos dias, na restauração de Israel. Em ambas as eras, o Senhor pareceria distante de Israel até que o tempo da restauração estivesse próximo. Após esse tempo da provação de Israel, o Senhor restaurará gloriosamente o seu povo, e o governante nascido em Belém cuidará ternamente do seu rebanho. A grandeza desse governante garantirá a posição do seu povo. Seu governo alcançará até os confins da terra e trará paz a todas as nações. Ele não apenas traz paz, mas ele mesmo é a nossa paz. Nos dias de hoje, todos aqueles que se achegam a Cristo podem experimentar a sua paz. Como Paulo escreveu sobre Jesus aos Efésios, ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. É importante entender que a Assíria, mencionada no versículo 5, não é o exército assírio do tempo de Miqueias, pois os judeus daquela época jamais venceriam os assírios para reinar sobre a terra. Miqueias seguiu o padrão dos profetas do Antigo Testamento, combinando tempos próximos e os tempos futuros em sua profecia.
Após a ilustre profecia relacionada ao Messias, nos versículos anteriores, o profeta usou o Império Assírio como um exemplo ou um símbolo para predizer a derrota de todos os inimigos futuros do povo de Deus. A expressão 7 pastores e 8 chefes do povo traz algumas divergências de opinião entre os intérpretes, mas podemos considerar 7 como sendo o número perfeito de autoridades espirituais e 8 como um número mais do que suficiente de autoridades civis. Ou seja, quando os inimigos futuros do povo de Deus viessem contra ele, Deus levantaria contra eles homens poderosos em número suficiente, ou mais do que o suficiente, para garantir a sua vitória. Quando Deus libertar Sião, não será uma libertação pequena, será algo tão amplo quanto o orvalho e as chuvas sobre a grama. Quando Deus libertar Sião, não será uma libertação fraca. Ele fortalecerá o seu povo para que triunfe sobre seus inimigos como um leão contra ovelhas. Quando Deus finalmente restaurar o seu povo, ele irá purificá-lo de tudo que estiver obstruindo o seu relacionamento com ele, como a confiança no poder militar, a feitiçaria e a idolatria. Deus irá remover todo obstáculo, fazendo com que seu povo dependa somente dele. E Yahvé não cuidará apenas da purificação de Israel. Todas as nações deverão se submeter a ele. Caso contrário, enfrentarão a ira e o furor do soberano de toda a terra. A primeira mensagem de Miqueias, no capítulo 1, foi apresentada como uma cena que se desenrolava em um tribunal. E no capítulo de amanhã, vamos ver que essa cena do tribunal se repete. O grande juiz de toda a terra irá declarar a acusação e pronunciará a sentença. Não perca o penúltimo capítulo da nossa série amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!